Olá, assistente social, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa super aula aqui no YouTube sobre as principais diferenças entre os instrumentos de relatórios, laudos e pareceres em serviço social. Fica aqui nesse vídeo se você quiser entender na prática como é que essas diferenças se materializam. Mas antes, aproveita para se inscrever aqui no meu canal Assistente Social Facilitando, clicando no botão de inscrever-se aqui no YouTube e clicando, obviamente, no sininho de notificações. Você não pode perder nenhuma notificação de vídeo novo, porque vai ter muita aula gratuita, rápida, direto ao ponto, a partir de agora aqui para você. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Gabriela, especialista em serviço social, fundamentos e competências profissionais. Eu estou aqui na internet já há 4 anos compartilhando conteúdo sobre o serviço social e a política de assistência social também. E eu tenho 10 anos de experiência na atuação profissional como assistente social, por isso quero contribuir com vocês trazendo muito conhecimento aqui através do YouTube. Bom, o que é então o estudo social? O estudo social ele é um processo metodológico de aprofundamento na realidade social de uma família ou de um indivíduo. Pessoal, quando nós falamos de processo metodológico, nós estamos aqui levando em consideração uma série de metodologias que são utilizadas para se aprofundar numa determinada realidade. Então, para que eu conheça as relações de convivência dentro do grupo familiar, para que eu conheça a ausência de direitos ou os direitos já acessados por esse grupo, para que eu conheça de fato as expressões da questão social que se manifestam ali, eu preciso utilizar esse processo metodológico que é o estudo social. Então, para realizá-lo, é necessário utilizar instrumentos como a visita domiciliar, a entrevista, a observação, fazer pesquisas sobre aquelas expressões da questão social que eu tive acesso. Exemplo, se existe questões ali de desigualdade racial, eu vou precisar me aprofundar mais sobre a desigualdade racial, entender como aquilo impacta a vida daqueles indivíduos, para depois eu então ter elementos para falar o impacto, né? Falar, poder me posicionar enquanto assistente social sobre o impacto dessa desigualdade racial na vida, né? Ali na situação que aquela família tem vivenciado. Isso é o estudo social, é a utilização de todo esse arcabouço de metodologias da nossa profissão, né, desses instrumentos para se aprofundar na realidade da família. A diferença, então, do estudo para o relatório, para o laudo, para o parecer, é que o estudo ele é esse espaço em que eu me aproprio da realidade. E o relatório, aí sim, é o espaço em que eu vou narrar, em que eu vou discorrer, em que eu vou interpretar a realidade que eu tive acesso por meio do meu estudo social. Ou seja, o relatório ele é o registro daquilo que foi apreendido no estudo social, ou então um registro breve de informações necessárias para a finalidade de desburocratizar acessos. Esse é o grande papel dos assistentes sociais, desburocratizar o acesso dos usuários aos seus direitos para que isso possibilite o enfrentamento e a superação de expressões da questão social. Por exemplo, vamos pensar um usuário que está vivenciando o impacto das expressões da questão social e aqui, mais fortemente, o desemprego. Para que eu possa trabalhar a superação, o enfrentamento do desemprego com esse usuário, eu preciso antes conhecer a realidade desse usuário, o território que ele vive, como esse território ele está sendo marcado ou não pelo desemprego, e aí sim eu posso construir estratégias junto com esse usuário de superação dessa realidade. Esse fato que eu acabei de mencionar aqui precisa constar dentro do nosso relatório social. É a nossa forma de interpretar essa realidade social. Os espaços socioocupacionais que mais utilizam o estudo social e o relatório social enquanto instrumentos técnicos são as escolas, as universidades, o Centro POP, que é o Centro de População em Situação de Rua dentro da assistência social, empresas privadas,
organizações da sociedade civil, sistema prisional, centro de atendimento socioeducativo, onde existem as medidas socioeducativas de internação, CRAS, CREAS, serviços de acolhimento institucional, seja para crianças e adolescentes, pessoas idosas ou qual for ali a faixa etária, hospitais, UBSs, CAPs, habitação, basicamente a grande maioria dos espaços socioocupacionais dos assistentes sociais, eles vão exigir do profissional de serviço social a elaboração de estudos sociais e relatórios sociais. Quais são então os espaços em que o relatório ele não é tão utilizado porque um outro instrumento, que é o laudo social, é mais utilizado e quando o laudo social é utilizado, nós também temos ali uma outra característica, que é a utilização da perícia social. Agora sim, nós vamos entrar no grupo de instrumentos profissionais que são mais utilizados dentro do sócio-jurídico. E no sócio-jurídico nós temos também alguns diversos espaços de atuação, que daqui a pouco eu vou mencionar quais são. O importante é que você saiba que no sócio-jurídico, o estudo social ele é chamado de perícia social. Por quê? Porque se trata de um estudo social com a característica de estar dentro do sócio-jurídico, ou seja, a gente também está falando aqui de um processo metodológico, assim como o estudo, mas a perícia ela tem essa conotação mais de avaliação e produção de provas. Então aí nós estamos falando de um instrumento muito utilizado, por exemplo, no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, dentro das diversas varas do tribunal, dentro até do próprio INSS e dentro de outros espaços, até como, por exemplo, a Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública da União, dos estados, os tribunais também, sejam os estaduais, federais, nós vamos perceber ali assistentes sociais, tanto aqueles vinculados de forma efetiva por meio de concursos públicos, utilizando da perícia social, como aqueles que foram nomeados para realizar a atribuição de perícia social. Quando nós pensamos em estudo social e em perícia social, nós estamos falando de instrumentos privativos do serviço social. Então, o estudo social, ele é o processo metodológico utilizado pelo serviço social para interpretar, né, para se aprofundar numa realidade social em todos os espaços, mas a perícia, ela vai ser esse processo metodológico mais propriamente utilizado dentro do âmbito do sócio-jurídico. Quando o profissional assistente social ele realiza uma perícia social, posteriormente a isso, o documento técnico que ele vai elaborar é um laudo social. Então aí está a grande diferença entre o relatório e o laudo social. O relatório é o documento escrito que vai ser elaborado após a realização de um estudo social ou para informar alguma situação pontual que o assistente social precisa informar. Já o laudo social é um documento técnico elaborado depois da realização de uma perícia social. É por isso que, geralmente, nós vamos elaborar laudo enquanto assistente social nesses espaços do sócio-jurídico. Dificilmente o profissional da assistência social, o profissional da educação, da saúde, vai elaborar um laudo social. Geralmente, são os profissionais no âmbito do sócio-jurídico ou na Previdência Social que vão elaborar o laudo. Fora isso, dificilmente vamos encontrar os assistentes sociais elaborando o laudo. O laudo ele é o registro realizado após a perícia, é uma interpretação escrita da realidade observada na perícia social e ele também tem uma outra característica, que é na sua finalização um parecer que tem a finalidade de subsidiar uma decisão judicial. O parecer social em si é um outro instrumento, então o parecer social ele não é um relatório, ele não é um laudo, ele é um outro instrumento profissional que geralmente está associado à finalização do laudo social, mas ele também pode existir dentro da finalização de um relatório social. Alguns relatórios sociais vão exigir a construção de uma opinião técnica em matéria de serviço social na finalização, que é o que nós chamamos de parecer social.
Ele é incluído geralmente, como eu já mencionei, na finalização do relatório ou de um laudo social, e ele tem o objetivo de inserção da opinião técnica em matéria de serviço social, sendo que o parecer ele é um registro sucinto, breve, ele não é um registro de páginas e mais páginas como poderia ser o relatório ou o laudo, mas esse registro sucinto ou breve precisa ter ou uma conclusão ou uma indicação. Exemplo, vamos imaginar que o parecer social de um assistente social vai mencionar uma situação de desproteção e risco iminente que está acontecendo com uma criança. Ali o assistente social ele pode indicar algo e essa indicação vai ser utilizada para subsidiar alguma decisão da justiça, especialmente. Exemplo, sugerindo a institucionalização da criança para sua proteção, então sugerindo ali uma medida protetiva de acolhimento institucional para proteger essa criança que está sendo vítima de alguma violência. O assistente social pode fazer esse tipo de sugestão no seu relatório ou no seu laudo social. Esse é apenas um dos exemplos, mas nós temos várias outras possibilidades. Os locais de atuação que mais se utilizam da perícia social e do laudo, como eu já mencionei, são os tribunais de justiça, sejam os tribunais estaduais ou federais, o Ministério Público, seja o Ministério Público estadual ou também no âmbito da União, a Defensoria Pública, a mesma coisa, ou estadual ou no âmbito da União, a atuação autônoma de assistentes sociais enquanto peritos sociais ou enquanto assistentes técnicos também vai exigir a utilização do instrumento da perícia enquanto um processo metodológico e do laudo social posteriormente, bem como no INSS, especialmente para a avaliação de concessão do benefício da prestação continuada para pessoas com deficiência. No mais, pessoal, qual é aí, então, o grande aprendizado dessa aula? É que o seu estudo social e a sua perícia social, elas não consistem em um documento escrito, porque a interpretação, a narração, ou seja, o registro daquilo que você apreendeu no estudo ou na perícia social, vai acontecer no seu relatório social, no caso do estudo, ou no seu laudo social, no caso da perícia. Combinado? Agora que vocês já aprenderam, aproveitem para deixar aí o seu joinha nesse vídeo, o seu curtiu. Comentem aqui embaixo se tiverem alguma dúvida, se quiserem mencionar algo importante que eu possa ter deixado passar. Fiquem à vontade para utilizar os comentários para isso, também para dizer se gostaram do vídeo. Evite correr o risco de praticar infrações éticas na sua atuação profissional por desconhecimento. Evite correr o risco de prejudicar os usuários por desconhecimento, se aproprie dos instrumentos e técnicas da atuação de assistentes sociais, assim como dos fundamentos e da ética profissional. Para isso, eu construí uma formação completa chamada Formação Avançada em Relatórios, Laudos e Pareceres Sociais. Eu construí especialmente para assistentes sociais, mas também para estudantes de serviço social que queiram entender mais sobre os instrumentos profissionais na prática, para assistentes sociais recém-formados, para assistentes sociais que já estão há anos na atuação. É um curso de aprimoramento profissional, ele é reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo MEC, tem 60 horas de aulas, então são 25 aulas já gravadas, temos aulas ao vivo para ter uma troca de experiências. Todo o material do curso, ele está baseado em referências teóricas que são reconhecidas no serviço social, atualizadas, então é um material realmente que vai desenvolver em você um conhecimento crítico, apurado, para que você tenha uma atuação de qualidade na sua prática. Se quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você clica no link e estamos com inscrições abertas agora, inclusive com R$300 de desconto. Aproveita essa super condição para você garantir agora mesmo a sua vaga, certo? A formação avançada, como eu já mencionei, ela tem o certificado aprovado pelo MEC, porque é uma formação aprovada pelo Ministério da Educação, e com esse certificado você pode comprovar horas acadêmicas, concorrer a provas de títulos, enfim, e mais do que o certificado, todo o conhecimento que você vai absorver.
Eu te espero lá, vai ser um prazer ter você como meu aluno ou minha aluna. Tchau, tchau, gente. Aproveitem para dar um joinha nesse vídeo aqui se vocês gostaram. Até mais.